Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matrix Revelada. Vamos fazer hoje um breve comentário a respeito da manutenção da condenação do Lula ontem em segunda instância na 8ª turma em Porto Alegre. Para muitas pessoas o resultado foi conforme esperado, ou não houve muita surpresa. Alguns esperavam um placar de 2-1. Alguns fanáticos petistas provavelmente tinham algum tipo de esperança de que o resultado da condenação do Sérgio Moro em primeira instância pudesse ser revertido, mas quando você observa esse jogo de xadrez da perspectiva de quem não está envolvido em paixões ou fanatismos, e você começa a entender melhor como tudo isso se conecta com o cenário internacional e com a forma como os eventos no mundo todo vêm sendo conduzidos, e essa é a perspectiva que eu particularmente procuro manter. Então você já começa a antecipar as jogadas. O que eu estou dizendo é que, da minha perspectiva, o resultado foi completamente previsível. E ao longo desse vídeo de provavelmente 20 ou 30 minutos, eu vou dar alguns esclarecimentos a respeito disso, e talvez alguns daqueles que vierem a assistir a esse vídeo venham a compreender o que eu estou dizendo e a concordar comigo. O que querem que as pessoas mantenham é um posicionamento em um ou outro lado do paradigma estabelecido numa coisa chamada dialética hegeliana, em que a população vai ser dividida em dicotomias, ou através dessas dicotomias as pessoas ficarão polarizadas. Então, por um lado, você vai ter extremistas ou pessoas ficando à esquerda do paradigma. Por outro lado, do outro lado, você vai ter pessoas se agrupando na parte direita desse paradigma. E ao mesmo tempo em que nós podemos ver um fanatismo extremamente exagerado da parte daqueles petistas que na realidade se comportam como fanáticos de uma seita satânica, porque não importa o que se mostre a eles, eles não conseguem ver a realidade. Do outro lado, nós vamos ter pessoas que vão ter uma percepção parcialmente correta do que ocorreu. E qual é essa percepção parcialmente correta? É a de que o julgamento foi extremamente técnico, extremamente profissional, extremamente correto, e o resultado foi justo, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Isso foi o que ocorreu, mas daqui a pouquinho eu vou explicar por que é que isso é parcialmente correto. Vamos voltar um pouquinho para o lado esquerdo aqui. Depois do
do resultado ter sido divulgado, né, depois de um dia inteiro de exposições sobre os crimes cometidos, e deixemos claro aqui, não restou uma vírgula de dúvida sequer quanto aos crimes cometidos pelo Lula. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, meio cérebro e QI acima de 15 ou 20, conseguiu perceber muito claramente que os crimes foram elencados, foram comprovados e, inclusive, a sentença dada pelo Sérgio Moro ao Lula de 9 anos e meio foi ampliada. Ou seja, ele estava na vantagem ainda. E ontem a sentença foi ampliada para pouco mais de 12 anos. Mas, ainda assim, existe aquela parcela de pessoas que não consegue ver o que houve de fato ou o que ocorre de fato. Após o julgamento, o Lula foi para a Praça da República em São Paulo, onde havia um bando de companheiros. E, curiosamente, eu dei uma olhada rápida nesse vídeo que estava sendo transmitido ao vivo por algum desses canais esquerdofrênicos, canal do Lula talvez, ou do PT, não sei. E eu vi cada um dos oradores, eu vi uns 3 ou 4 deles, e principalmente um camaradinha da CUT, fazendo muitos gestos ocultistas maçônicos. O Lula fez esses gestos o tempo inteiro. Esse vídeo aí no canto esquerdo da tela mostra o Lula fazendo esses gestos com muita frequência. Há motivos por trás desses gestos. Eles estão declarando de que lado eles estão declarando que eles fazem parte de uma elite ocultista. E esses gestos têm, sendo eles maçônico-ocultistas, têm um outro sentido também. Esses gestos são gestos de feitiçaria, magia negra, bruxaria, e esses gestos ajudam, através de forças ocultas, a criar um certo controle mental nas pessoas. Acredite você ou não, esse aspecto da sua crença é totalmente irrelevante, pois aqueles que estão lançando esses gestos sabem exatamente o porquê dos mesmos e sabem qual é o efeito deles. Então, curiosamente, depois de tantas provas, essa gente que está aí na Praça da República, mostrado nesse vídeo à esquerda, não aceita a decisão. Eles continuam acreditando na mentira descarada do Lula de que não há provas, de que ele não tem apartamento algum, como se o apartamento em si fosse 100% do objeto da denúncia contra ele. Então, o que aconteceu depois do julgamento foi que o Lula instigou essa turma a partir para a briga. Ou seja, o Lula já sabe que ele perdeu qualquer chance de disputar as eleições em 2018 e a quadrilha dele, petista, vai ter que se virar com algum plano B. O Lula pode até tentar se candidatar, se demorarem para prendê-lo, mas a prisão dele é inevitável. Quanto tempo ele vai permanecer preso é uma outra história, né? Agora, certamente inelegível ele já está, mesmo que o STE não se manifeste num primeiro momento, e não deverá se manifestar mesmo. Mas o que o Lula fez nesse discurso dele para um público surpreendentemente grande na Praça da República
foi instigar essa gente a ir para a briga. E certamente o que será feito nos bastidores agora, através das lideranças, sejam do próprio PT, da CUT, do MST, MTST, PCdoB, PSOL, PCO, toda essa quadrilha esquerdofrênica, trotskiana ou trotskista, hardcore, eles vão começar a criar eventos para buscar paralisar o país e tornar as coisas ainda piores, e eles terão investimentos para isso, eles terão muito dinheiro para isso, não apenas todo o dinheiro que o PT roubou e aparelhou esses grupos, mas eles terão também apoio internacional do George Soros e outros que fomentam esse aspecto do paradigma esquerda versus direita. Vamos voltar para o outro lado agora. Durante o julgamento, eu vi alguns trechos e, curiosamente, ontem eu estava gravando um vídeo para falar essas coisas que eu estou falando agora, durante a fala do terceiro desembargador a elaborar e discursar sobre o seu voto e declarar o seu voto. E durante a gravação desse vídeo, eu estava pensando comigo mesmo que o julgamento estava sendo totalmente técnico, 100% baseado na lei, e eu estava surpreso com isso, porque eu entendo que não há qualquer tipo de independência, seja no judiciário do Brasil, seja no executivo ou no legislativo, há pautas a serem seguidas, seja na confecção de leis, na implementação de leis, ou seja, no cumprimento de leis através de julgamentos por parte do judiciário. O que eu estou dizendo é que, conforme mandam aqueles que estabelecem as regras do jogo e que estão nos bastidores, assim agirá o judiciário. Então, eu particularmente já esperava que o judiciário agisse como agiu, não apenas para se fazer cumprir a lei, mas, acima de tudo, para se fazer cumprir uma pauta. Mas, ao longo de trechos ao vivo do julgamento que eu vi, eu não tinha visto gestos maçônicos lançados por esses desembargadores. E eu, particularmente, não tenho a menor dúvida de que em todas as instâncias de poder em que há poder de decisão e poder de direcionamento dos rumos políticos, sociais, culturais, econômicos do país, estão os tentáculos ocultistas daqueles que mandam no mundo, e a maçonaria é o braço executivo desses tentáculos. Quem está por trás da confecção das regras, quem cria, estabelece as regras e o ritmo do jogo, são ocultistas que estão em instituições como os Bilderbergs, Clube de Bilderberg, por exemplo, ou Clube de Roma, ou os Cavaleiros de Malta, ou o pessoal do Bohemian Grove, do qual participam presidentes americanos, ou o pessoal da Skull and Bones, da Universidade de Yale, que elege, aliás, que faz os presidentes americanos, como Obama, Clinton, Bush, todos eles saíram da Skull and Bones de Yale.
outra sociedade secreta poderosa que manda são os jesuítas do Vaticano. Todos esses que eu mencionei são ocultistas, são luciferianos, que seguem uma agenda estabelecida a partir do final do século XIX, com a criação da Sociedade Teosófica e, eventualmente, com o CFR nos Estados Unidos, que foi o Conselho para Relações Internacionais, e tem um equivalente desses na Grã-Bretanha também. E esses são os que alimentam as pautas que serão implementadas, abre aspas, goela abaixo, fecha aspas, pela ONU, nos países em que a ONU tem a sua jurisdição, e são quase todos os países do mundo. Então, esses que eu acabei de mencionar são os que mandam, os que estabelecem as regras do jogo, e juntamente com a City de Londres, onde os Rothschilds têm o seu trono, ou em Wall Street, em Nova York, a Bolsa de Nova York, onde os Rockefellers e os principais banqueiros mundiais, como JP Morgan, por exemplo, têm o seu reinado. Então, esses são aqueles que estabelecem as regras do jogo, e os que normalmente executam estão vinculados à maçonaria ou à Rosa Cruz. Então, voltando ao julgamento, eu estava surpreso por não ter visto até um certo momento gestos maçônicos lançados pelos desembargadores que estavam julgando a apelação dos advogados do Lula. Até que, num determinado momento, bum, surgiram os gestos maçônicos. E eu fiz alguns prints desses gestos lançados pelo Laos. Provavelmente os outros também lançaram, e em momentos em que eu não estava observando. Ou pode ter escapado aos meus olhos também, mas normalmente eu tenho olhos bastante atentos a esses tipos de gestos, pois passei bastante tempo estudando-os. Alguns deles eu não sei o que significam, outros eu sei, mas mesmo aqueles cujo significado eu não sei ou não tenho 100% de certeza, eu consigo identificar como sendo gestos maçônicos, pois na maior parte das vezes eles acabam saindo fora do contexto da linguagem corporal de quem faz esses gestos. Eu vou colocar aí na edição do vídeo alguns dos gestos lançados pelo Laos. Então, a minha tese ou a minha teoria acabou sendo comprovada, pelo menos para mim. Se vocês irão acreditar ou não, é outra história. Mas, para mim, eu não tenho a menor sombra de dúvidas, eu não tenho uma vírgula de dúvidas de que esse julgamento ocorreu dentro dos parâmetros legais, porém seguindo a uma pauta internacional estabelecida. E essa pauta internacional está estabelecida desde o ano passado, com a eleição do Trump. Anterior à eleição do Trump, nós tivemos 8 anos, ou
10 anos na realidade, né? Foram desde 2008, nós tivemos a esquerdofrenia exagerada implementada pelos dois governos do Obama. E nessa onda houve uma esquerdofrenia exagerada na Alemanha, através de outra ocultista, Angela Merkel, né? A mulher faz aquele gesto maçônico do diamante ou do triângulo, sei lá qual é o nome, mas ela faz isso o tempo inteiro. Joguem isso aí no Google e vocês vão ver. E então, com a seleção do Trump para a presidência dos Estados Unidos, ficou claramente estabelecido que os donos do mundo, aqueles que mandam no poder, iriam vir com uma nova onda. Eles puxaram ao extremo, empurraram ao extremo todos os aspectos das pautas esquerdofrênicas, com a destruição da família, com pautas gaysistas, com o aborto, com ideologia de gênero, com toda essa onda transexual. Então nós vimos os ataques à família de forma exagerada, até causarem uma reação no gado. Nós somos o gado para eles. Então eles colocaram o gado exatamente onde eles queriam. Esse é o modelo problema, reação, solução. E aí eles entram com a solução. E qual é a solução? Vamos colocar uma marionete na presidência do país mais poderoso do mundo, e esse marionete vai fazer o papel de conservador cristão. Se você acredita que o Trump é de fato um conservador cristão, como querem que acredite, você está fazendo o jogo que aqueles que mandam no mundo querem, porque é exatamente isso que eles querem fazer as pessoas acreditarem, ao mesmo tempo em que eles deixam o outro lado, o lado vermelho da história, o lado vermelho da força, com a sensação de que eles foram golpeados. A Hillary, coitadinha, foi roubada da presidência dos Estados Unidos, e aí entra o capital grotesco, pesado, bilionário do George Soros e seu Quantum Fund. E logicamente isso não é dinheiro do bolso dele, isso é dinheiro de corrupção. Isso é dinheiro surrupiado de cofres públicos, seja dos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, dinheiro surrupiado para a manutenção das pautas do Foro de São Paulo, por exemplo, que mandou dinheiro para Cuba e que mandou dinheiro para Venezuela, para Bolívia. E enquanto esquerdofrênicos dizem que o Lula, coitadinho, o homem mais honesto do mundo, não tem culpa de nada, muitos daqueles que têm uma percepção um pouco mais clara das coisas que ocorrem, sabem que esse salafrário mandou bilhões, trilhões talvez, de reais para Cuba, Venezuela e Bolívia. E nós tivemos inclusive o caso daquela refinaria na Bolívia que foi surrupiada por aquele Evo Morales, aquele índio vendedor de cocaína, e ficou por isso mesmo. O Brasil perdeu alguns bilhões de dólares com aquela refinaria que foi surrupiada através de um golpe, e isso foi planejado, isso foi um acordo feito entre o governo Lula e o governo do Evo Morales. E ninguém está julgando o Lula por isso. Por que é que o Lula foi condenado e por que é que provavelmente ele vai ser preso? Porque ele exagerou na roubalheira e roubou da Petrobras. E uma coisa que muitas pessoas não percebem é que, apesar de a mídia de massas dizer que a Petrobras é uma empresa estatal, ela não é estatal, amiguinhos.
Se você acha que a Petrobras pertence ao governo brasileiro, você está sendo iludido. A Petrobras teve as suas ações colocadas na Bolsa de Nova York e a Petrobras passou a ser uma empresa com acionistas diversos. E esses acionistas diversos estão em toda parte do mundo. Você pode ser um deles. Qualquer um pode ser um acionista da Petrobras desde que compre ações. Então o governo brasileiro, com 51% ou mais dessas ações, tem certas premissas de estabelecer quem é o presidente e quais são os diretores que comporão o conselho. Então, essa premissa foi abusada da parte do Lula e da Dilma. E a Dilma, enquanto conselheira e participou daquela transação, daquela refinaria de Pasadena, na qual a Petrobras perdeu, não me lembro quanto, 1 bilhão ou 2 bilhões de dólares, isso feriu os bolsos de pessoas fora do Brasil. Há interesses financeiros internacionais que foram lesados pelas ações do Lula, do PT, da Dilma. Então, essa condenação do Lula tem um tanto mais a ver com a necessidade de se dar satisfação ou satisfações a esses investidores. Então, provavelmente o próprio FBI americano, talvez a CIA, tiveram algum tipo, e eu não estou defendendo, não estou dizendo que essas instituições são instituições independentes, corretas, não, absolutamente não. São manipuladas também, pois os donos do mundo também têm seus tentáculos lá e têm seus diretores lá e mandam nessas agências da mesma forma que mandam no MI6 e no MI5 britânicos, que cuidam desse tipo de política internacional ou de investigações criminais internacionais. Então, o Lula meteu a mão nos bolsos errados. Não foram só no meu bolso ou no seu bolso, meus amigos. Ele meteu a mão no bolso de gente no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro tem, por conta de perdas com todo esse roubo da Petrobras, muitas pessoas ao redor, ao mundo afora, têm interesse em que os culpados pelas perdas deles sejam punidos. Agora, voltando à questão do julgamento do Lula, nós não vimos até o momento qualquer elaboração com relação a se buscar ressarcimento por tudo aquilo que essa quadrilha toda surrupiou dos cofres públicos, em especial através do BNDES. Então, se o rombo através da Petrobras foi gigantesco, o roubo através do BNDES é muito maior. E ninguém está levantando a lebre de que o Lula é multibilionário por conta desses roubos. Então, o Lula está sendo condenado por aspectos de corrupção ativa e passiva relacionados à empreiteira que deu aquele apartamento para ele no Guarujá, e por conta daquele outro sítio que também está claramente estabelecido que é dele, né, e são objetos de corrupção. Então, esses são alguns aspectos que a maior parte das pessoas não vê, e que fazem parte dos ingredientes dessa equação toda. E o que eu particularmente vejo como compondo o cenário por vir, né? Por um lado, nós vamos ter essa turma
ah, de, de idiotas úteis, idiotas úteis esquerdofrênicos cumprindo as ordens que virão das cúpulas dessas quadrilhas marxistas, comunistas, esquerdofrênicas, as quais eu já mencionei no começo do vídeo. Do lado esquerdo ali, o que nós vemos são pessoas, aquela turma que estava na Praça da República, subindo rumo à Paulista. E no vídeo do Mídia Ninja, que é totalmente patrocinado por dinheiro esquerdofrênico, e há muito dinheiro por trás disso. Se você criar um canal no Facebook ou no YouTube e tentar buscar views e buscar inscritos no seu canal, você vai perceber que não é fácil. Eu comecei a fazer vídeos colocando a minha opinião, dando uma perspectiva diferente, a partir de uma lógica diferenciada. Digamos que a partir de outubro, nesse meu canal, que está no ar desde março de 2017. E somente agora eu estou estou chegando a 100 mil visualizações, com quase 100 vídeos. Enquanto que esses grandes canais patrocinados conseguem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de visualizações em um único vídeo apenas. Joyce Hasselman é um outro exemplo disso. Fique de olho nas mãos dela. Essas pessoas falam uma coisa pela boca, enquanto na maior parte das vezes as mãos estão transmitindo uma mensagem completamente diferente. Esse é o caso da Joyce. Ontem mesmo ela fez um vídeo e no momento em que eu vi esse vídeo ela já tinha quase 2 milhões de visualizações num vídeo dela. Então, esse pessoal, seja os supostos conservadores de direita ou os esquerdofrênicos, todos eles recebem patrocínio dos mesmos canais, meus amigos. Então, não existe independência, não existe essa divisão entre conservador de um lado e socialista do outro lado. Não, essa é a divisão que eles querem utilizar para criar dicotomias e colocar o povo se degladiando. Quem está lá em cima não tem ideologia, quem está lá em cima quer apenas o poder e encher os bolsos. Então, a partir da ótica que eu mencionei há pouco, eu disse que os donos do mundo mudaram os rumos dos ventos com a seleção, não eleição, do Donald Trump nos Estados Unidos. Aqui no Brasil e no resto do mundo, nós veremos essa mesma onda também sendo implementada. Eu tenho quase certeza, não tenho como provar, mas tudo indica que o Bolsonaro é o homem que eles irão escolher para ser selecionado como presidente do Brasil. Os mecanismos para isso eles têm. E enquanto você fica com a sensação de que você foi na urna e depositou o seu voto e você elegeu o Bolsonaro, a seleção já foi feita nos bastidores, porque eles vão implantar um governo que dê ao povo a sensação de que existe um governo conservador, cristão, de direita, mas isso é só uma ilusão, porque por baixo dos panos eles vão continuar implementando as suas pautas que estão acelerando o processo de implementação de uma nova ordem luciferiana. Enquanto alguns que já acordaram brigam contra a nova ordem mundial,
eles vão trazendo uma outra coisa que quem conhece a Bíblia sabe será o governo do anticristo. Amiguinho, se você acredita na Bíblia ou não, se você conhece ou não, se você é cristão ou não, e se você vai fazer comentários aí no vídeo dizendo que eu também sou mais um manipulado pelo sistema, porque eu acredito nas abre aspas, ilusões, fecha aspas, da Bíblia, você está muito mais fora da realidade que esses esquerdofrênicos aí defendendo a ideia de que o Lula é inocente. Então, o que eles continuarão a fazer é implementar todas essas pautas que culminarão com um Estado totalitário militarizado. Então, amiguinhos, esse é o rumo que nós estamos tomando. A venezuelização do Brasil, que muitos acreditam estar afastada com a condenação e provavelmente prisão do Lula, ela vai continuar, amiguinhos. Ela vai continuar, seja com até o final do governo Temer, ou seja com um provável governo Bolsonaro a partir de janeiro do ano que vem. Então, onde é que eu quero chegar com todo esse discurso é o seguinte: o sistema continuará fazendo vítimas de controle mental e colocando pessoas em situações polarizadas através de dicotomias, e essas pessoas continuarão neuróticas, zanzando de um lado para o outro, seja com faixas de apoio à democracia, como eles gostam de chamar. Esquerdofrênicos adoram usar essa palavra, Estado democrático de direito. Amiguinhos, isso não existe. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Você é um escravo e você é mantido na ilusão de que você pode mudar o sistema. Não, você não pode. Você não pode mudar o sistema. Quer sair dessa ilusão? Comece a observar o sistema por fora. Essa história já está escrita. Quem conhece profecias bíblicas sabe disso. Eu não estou dizendo um camarada que está, sei lá naquela falsa religião do Edir Macedo, ou na falsa religião, ou no falso cristianismo da religião católica. Não. Estou dizendo pessoas que estudam verdadeiramente a Bíblia. Não estou me referindo aos escravos das falsas doutrinas, dessas falsas religiões que nós vemos por aí e que estão conduzindo muitos, estão colocando muitos aí num trem expresso para o inferno. Estou me referindo à Bíblia estudada de forma diligente e sem as contaminações dessas falsas doutrinas. Então, se você conhece ou percebe a realidade a partir dessa perspectiva, então você vai compreender o que eu estou tentando dizer. E, eventualmente, quando esse governo totalitarista, militarizado for implementado e nós tivermos aí a falsa batalha, né, do que os gnósticos chamam de falsa luz, ou Lúcifer contra Satanás, eles vão trazer a imagem de um falso salvador, de um falso Messias, e muitos cairão nessa enganação, muitos serão iludidos, porque eles conduzirão o mundo a uma situação de caos tamanho que qualquer um que surgir com supostos poderes para trazer a paz mundial, as pessoas serão enganadas a acreditarem, e então nós teremos aí o cumprimento das profecias de Daniel, capítulo 2, capítulo 7 e do livro de Revelação, além de Jeremias
e Isaías. Então, de fato, o sistema caminha rapidamente a um final tenebroso para aqueles que não conseguem entender o que está acontecendo e não sabem o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da vinda de Jesus 2000 anos atrás e do retorno dele nos tempos do fim. Então, essa é a perspectiva através da qual eu observo essas coisas. Esta é a conclusão inevitável de todos esses eventos que nós estamos vendo. A minha intenção não é te convencer de coisa alguma, eu estou exercendo aqui o meu direito de expor a minha opinião. Espero que pessoas sensatas consigam compreender que existe uma lógica por trás disso que eu estou dizendo e consigam, pelo menos, sair desse controle mental que está sendo lançado contra as pessoas. A escravidão moderna não é mais como ela era no passado. Você não vai ver pessoas amarradas e chicoteadas sendo obrigadas a trabalhar à força numa lavoura de café, meus amigos. A escravidão atual se dá através do domínio que nós temos visto essas pessoas fazendo. Esse domínio vem, seja através de corporações, seja através do sistema financeiro, seja através do sistema político, seja através das fake news, seja através da mídia, seja através do cinema ou da música ou dos canais de televisão. Todo o sistema tem uma parafernália de instrumentos para te escravizar. E quando você falha em não fazer parte do sistema, é inevitável que você se torne vítima dessa escravização. Então, é isso, meus amigos. O que nós provavelmente veremos no futuro próximo é a prisão do Lula. Agora, provavelmente ele não permanecerá preso por muito tempo. Provavelmente o que os donos aqueles que mandam no mundo, os donos do mundo, como eu os alcunhei, querem é tirar a elegibilidade do Lula, porque o Lula, para eles agora, é um chiclete que perdeu o açúcar. Então eles mastigaram o Lula enquanto ele tinha algum açúcar para eles e agora eles cuspiram o Lula, mas como ele ainda pode ter alguma utilidade futura para eles, eles vão deixá-lo inelegível agora, vão colocá-lo cumprindo pena por 1 ano, 2, sei lá, e vão colocá-lo ficha limpa novamente nas ruas para que ele possa voltar a ser utilizado no futuro. Essa é a impressão que eu tenho, né? Provavelmente é isso. Então, é isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção e reflitam sobre essas coisas. Reflitam, você pode não concordar com tudo que eu disse, mas se você usar de bom senso, você vai perceber que existe boa lógica em todas essas coisas que eu estou dizendo. Então, eu encerro por aqui. Deixo um grande abraço a todos e fiquem com Deus.